Onde estão agora os grandes defensores da família? PSD e CDS, que por tudo e por nada aparecem a defender os valores da vida familiar como um primeiro bem e alicerce da sociedade, são agora os coveiros desta mesma família. Como fica a mãe trabalhadora que tem hora marcada para ir buscar os filhos à creche ou ir a uma reunião da escola, quando inesperadamente lhe é imposto trabalhar exatamente naquele dia mais 2 horas extras? Como é que pode haver tempo para os filhos e filhas e para o insubstituível convívio familiar, quando sábado após sábado é dia de trabalho como todos os outros? Neste acordo, as férias são quando o patrão quiser, e obrigar os trabalhadores e trabalhadoras a abdicarem dos seus dias de férias, nos dias em que as empresas decidem fazer ponte, só tem um nome: lockout. O despedimento sem justa causa entra agora pela porta pequena, quando o patrão alegar quebra de produtividade ou de qualidade de trabalho. Podem chamar a isto o que quiserem, mascarar como lhes aprouver, mas isto é o despedimento e o livre-arbítrio. PSD e CDS são a frente avançada da direita mais cavernosa e revanchista, a qual, para manter os seus lucros e em nome do combate à crise, impõem aos trabalhadores e trabalhadoras a humilhação e a miséria. Tudo isto na mesma semana em que Cavaco Silva diz que 10.000 euros de reforma mensal não chegam para as suas despesas. E que o amigo Catroga é premiado com um ordenado de 700.000 euros por ano para assistir a 7 reuniões anuais, 100.000 euros por cada reunião. E como o CDS não podia ficar a perder, também Celeste Cardona vai para a EDP, juntamente com mais alguns amigos. E que os tachos na água de Portugal são distribuídos também a outros amigos, sem esquecer a vaga à bruta para o Centro Cultural de Belém. E ainda agora, senhoras e senhores deputados, a procissão vai no adro. Mas tudo isto tem de ser, é inevitável, em nome da salvação de Portugal. Como diz o líder do CDS nos Açores, quem não concordar com este fartar vilanagem não é bom português ou boa portuguesa. Mas tal como o Dr. Artur Lima, todos os dias nos entram pela casa dentro as mais ilustres personagens com a mesma ladainha. Tudo isto é para o bem do país. É a Troika que manda. Eu vou-lhe explicar a seguir, Sr. Deputado. Está esquecido, mas eu vou-lhe lembrar. Tudo isto é para o bem do país. É a Troika que manda. Temos de acalmar os mercados. Estamos a preparar o futuro, pois com estas medidas, no dito futuro, o país será mais competitivo, terá mais crescimento e mais emprego. Mentira, dizemos nós, Bloco de Esquerda Açores. Se a produtividade e a competitividade fossem consequência dos salários baixos, Portugal seria um dos países mais competitivos e produtivos da Europa, pois somos dos que menos ganham e mais horas trabalham. Países como a Holanda, a Alemanha, a Suíça, são dos mais competitivos e produtivos do mundo, mas os salários são 2 a 3 vezes mais altos do que os nossos. A mentira, como diz o nosso povo, tem a perna curta. Não esqueçamos que, a par das medidas do acordo, temos os aumentos constantes de produtos de primeira necessidade, os cortes dos subsídios de férias e de Natal, o aumento de impostos, de transportes, de rendas de casa, entre outros. Tudo junto a conduzir Portugal para a maior recessão de sempre, no tempo, e provavelmente a maior em profundidade. O Banco de Portugal estima um agravamento da recessão já superior ao previsto no Orçamento de Estado e alguns estudos chegam mesmo a apontar para uma quebra a rondar os 4%. Este refluxo da economia tem a sua parte de leão no mercado interno, porque, como é lógico, as pessoas sem dinheiro não compram. Seguem-se o fecho de empresas e o aumento do desemprego. Como se pode falar, então, em crescimento e mais emprego com estas políticas? Mas elas são um imperativo nacional, absolutamente essenciais para acalmar os mercados por causa da dívida externa. Então, perguntamos nós, como explicam os defensores do acordo com a Troika este facto inegável? Quando o governo PSD-CDS tomou posse, pagávamos juros de 9,3% e hoje já vamos nos 14,7%. Em nome da alcamia dos mercados, a direita prepara-se
para destruir o país. E nós, açorianos e açorianas, infelizmente, não vamos ficar fora desta situação, ao contrário do que em tempos alguém prometeu. Na nossa região, com salários mais baixos em média do que o todo nacional, com uma precariedade assustadora e onde a economia vive fundamentalmente do mercado interno, os efeitos destas políticas far-se-ão sentir ainda de forma mais dolorosa. Perante tudo isto, espanta ouvir da boca do líder do PS Açores e presidente do Governo Regional palavras de congratulação pelo acordo assinado. O mesmíssimo acordo que o presidente da CIP, António Saraiva, caracterizou assim: vamos viver num quadro mais penalizador para os trabalhadores. Dá vontade de parafrasear o socialista António Arnaud, o qual, a propósito do Serviço Nacional de Saúde, afirmou: se o Partido Socialista não é capaz de defender o Serviço Nacional de Saúde, vale mais mudar de nome. No contexto que temos em mãos, se o PS Nacional e o PS Açores têm esta visão do trabalho e dos trabalhadores e trabalhadoras na sociedade, por que não seguirem este sábio conselho? Mas o mais estranho é este acordo ter sido assinado há uma semana e os candidatos do PS Açores e do PSD Açores, os mesmos que todos os dias nos têm brindado com uma frenética troca de mimos através da comunicação social, não tenham tido tempo para dizer aos açorianos e açorianas o que pensam de facto dele. Doutor Vasco Cordeiro, doutora Berta Cabral, quando pensam dizer claramente se são a favor ou se são contra a desregulação da vida familiar dos açorianos, a diminuição ainda maior de salários na região, o trabalhar mais 7 dias por ano sem pagamento, o despedimento nas mãos do livre-arbítrio do patrão, a marcação de férias sob a batuta e os interesses deste. Estamos certos de que para cada uma destas questões todos reconhecerão a importância de saber o que pensam. Porque não o fazem então? O PS Açores, envergonhadamente, esconde-se atrás da UGT. Esta central sindical assinou o acordo, afirmam os socialistas, para desviar as atenções. Não nos cabe a nós pronunciarmos sobre os problemas da UGT por o ter feito. Mas a análise desta central sobre o acordo é relevante. A primeira reação da UGT após o referido entendimento foi reconhecer que este era um mau acordo para os trabalhadores e trabalhadoras, mas assinavam, porque ainda podia ser pior. Com esta lógica, senhoras e senhores deputados, pode assinar-se qualquer acordo, porque será sempre possível um pior. Para esta central, o inferno é o limite. Mas até mesmo esta lógica perversa, à qual os defensores do acordo se agarram, cai por terra, ao defenderem que com ele conquistamos a paz social e um período de acalmia no país. Nada mais falso. Aí está, bem fresquinha, uma nova exigência do presidente da CIP, o qual, aproveitando a embalagem deste acordo, quer agora e já o abaixamento da taxa social única. É caso para dizer que ainda agora acabaram de sugar o sangue de quem trabalha e já lhe querem devassar as entranhas. Um abatimento de 4% da taxa social única significa menos 1.700 milhões de euros por ano de receitas para a segurança social. A tradução é fácil. Menos apoios sociais e reformas mais baixas se conseguirem manter-se. A pergunta que deixamos ao PSD, ao CDS e ao PS Açores é esta: também vão aceitar este despudor? Este é o caminho que leva, de facto, o país para a bancarrota. Mas outro caminho é possível, como nós temos vindo a apontar. Renegociar a dívida e auditá-la. Fazer pagar os impostos devidos aos rendimentos de capital e ao património. Políticas de investimento que não contem para o déficit. Renegociação das parcerias público-privadas. São linhas de outro caminho para acorrer à crise, ao desemprego e ao futuro do país. O governo PSD-CDS, com a ajuda do Partido Socialista, está a colocar o país num desassossego. Mais cedo do que tarde, confrontar-se-ão com a indignação de quem não aceita ser chantageado e pisado na sua dignidade, disse.